Falar com Deus, tempo comum, 13ª semana, quinta-feira, dia 2/7/2026. O valor infinito da missa. O sacrifício de Isaac, imagem e figura do sacrifício de Cristo no Calvário. O valor infinito da missa. Vejamos. No livro do Gênesis 22, de 1 a 19, lemos como Deus quis provar a fé de Abraão, a quem prometer uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. O patriarca vê o tempo passar sem ter o filho que o Senhor lhe anunciara. Sua mulher era estéril, mas ele continuou a acreditar na palavra de Deus contra toda a esperança. Quando finalmente veio ao mundo e representou para Abraão, já de idade avançada, o prêmio à sua esperança, Deus, Senhor da vida e da morte, mandou-lhe que o sacrificasse. Toma Isaac, teu filho único, a quem amas, aí a terra de Moriá. E aí o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mas no momento em que ia sacrificar o seu filho amado, o anjo do Senhor deteve-lhe o braço. E o patriarca ouviu estas palavras cheias de bênçãos sobreabundantes. Por que o fizeste e não me recusaste o teu filho único? Eu te abençoarei e multiplicarei a tua estirpe como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. A tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, e todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência, porque obedecestes a minha voz. Os padres da igreja viram no sacrifício de Isaac um anúncio do sacrifício de Jesus. Isaac, o filho único de Abraão, o amado que carregava a lenha até o monte onde será sacrificado, é figura de Cristo, o unigênito do Pai, o amado, que caminha com a cruz às costas para o Calvário, onde se oferece como sacrifício de valor infinito por todos os homens. Na missa, depois da consagração, o cânon romano recorda a oferenda de Abraão, a entrega do seu filho. Abraão é nosso pai na fé. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Missal romano, oração eucarística primeira. A obediência de Abraão é a máxima expressão da sua fé incondicional em Deus. Por essa razão, recuperou Isaac e, depois de tê-lo oferecido, recebeu-o de volta como um símbolo. Pensava, na verdade, que Deus é poderoso para ressuscitar alguém entre os mortos. Por isso, recuperou o filho, que foi uma imagem daquele que haveria de vir. Hebreus 11, 19. Orígenes sublinha que o sacrifício de Isaac permite compreender melhor o mistério da redenção. Isaac, ao carregar a lenha para o holocausto, é figura de Cristo, que carregou a cruz às costas. Mas, ao mesmo tempo, levar a lenha para o holocausto é tarefa do sacerdote. Portanto, Isaac foi ao mesmo tempo vítima e sacerdote. Cristo é ao mesmo tempo vítima e sumo sacerdote. Segundo o Espírito, oferece a vítima ao seu Pai, segundo a carne. Ele mesmo é oferecido sobre o altar da cruz. Orígenes, homilia sobre Gênesis 8, 6, 9. Por isso, cada missa tem um valor infinito, imenso, que nós não podemos compreender por completo. Alegra toda a corte celestial, alivia as pobres almas do purgatório, atrai sobre a terra todo tipo de graças e dá mais glória a Deus do que todos os sofrimentos dos mártires juntos, do que as penitências de todos os santos, do que todas as lágrimas por eles derramadas desde o princípio do mundo, e tudo o que possam fazer até o fim dos tempos. Cura d'Artes, sermão sobre a Santa Missa. Adoração e ação de graças. Vejamos. Ainda que todos os atos de Cristo tenham sido redentores, existe, não obstante, na sua vida um acontecimento singular que se destaca sobre todos, para o qual todos convertem. O momento em que a obediência e o amor do Filho ofereceram ao Pai um sacrifício sem medida, em virtude da dignidade da oferenda e do sacerdote que a oferecia. E é ele quem permanece na missa como sacerdote principal e vítima realmente oferecida e sacramentalmente imolada. Na Santa Missa, os frutos que dizem respeito imediatamente a Deus, como a adoração, a reparação e a ação de graças, produzem-se sempre na sua plenitude infinita, sem dependerem da nossa atenção nem do fervor do sacerdote.
E a razão pela qual esses frutos se produzem infalivelmente e sem limites está em que é o próprio Cristo quem os oferece e quem se oferece. Por isso, é impossível encontrar modo algum de adorar melhor a Deus e de reconhecer o seu domínio soberano sobre todas as coisas e sobre todos os homens. É a realização mais perfeita do preceito. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Do mesmo modo, é impossível oferecer a Deus uma reparação mais perfeita pelas faltas cometidas diariamente do que oferecendo e participando com devoção do santo sacrifício do altar. Concílio de Trento, seção 22, C1. Como é impossível agradecer melhor os bens recebidos do que por meio da Santa Missa. Quid retribuam Dominum pro oribus, quae retribuit nihil. Como retribuirei ao Senhor por todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 115, 12. Que grande oportunidade para agradecermos a Deus tantos bens que recebemos. Pois, às vezes, é possível que nos esqueçamos de lhe dar graças pelos seus dons, que são tantos e tantos que pode acontecer-nos como os leprosos curados por Jesus, onde somente um retornou. Que honra tão grande é dos sacerdotes que podem emprestar a Cristo a voz e as mãos no sacrifício eucarístico. Que grandeza a dons fiéis por poderem participar de tão grande mistério. Diz ao Senhor que, daqui por diante, de cada vez que celebres ou assista à Santa Missa e administreis ou recebas o sacramento eucarístico, o farás com uma fé grande, com um amor que queime, como se fosse a última vez da tua vida, e sente dor pelas tuas negligências passadas. São José Maria, Forja, 829. Expiação e propiciação pelos nossos pecados, impetração de tudo aquilo que precisamos. Vejamos. No Monte Moriá, Isaque, o filho único e amado de Abraão, não foi sacrificado. No Calvário, Jesus padeceu e morreu por todos nós. Pro peccatis, por causa dos nossos pecados. Este, fruto de expiação e de propiciação, alcança também as almas dos que nos precederam e que se purificam no purgatório, à espera do traje nupcial para entrarem no céu. Mateus 22:12. O sacrifício eucarístico produz, por si mesmo e por virtude própria, o perdão dos pecados, mas realizam de uma maneira imediata. Por exemplo, uma pessoa que suplica a Deus a graça de mudar de vida e de confessar-se sem assistir à Santa Missa, poderá obtê-la somente em virtude do seu fervor e das suas instâncias. Mas, se assiste à missa com essa finalidade, não há dúvida de que obterá esse favor de maneira eficaz, desde que não levante obstáculos. Anônimo, La Santa Missa, Madrid, 1975, 95. Ao oferecer-se ao Pai, Jesus Cristo pede por todos nós. Ele vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Poderíamos encontrar melhor momento do que a Santa Missa para pedir aquilo de que tanto precisamos? Cada missa é oferecida por toda a igreja, que ao mesmo tempo suplica pelo mundo inteiro. De cada vez que se celebra uma missa, é o sangue da cruz que se derrama como chuva sobre o mundo. Journet, La Messe, 1962, 182. Juntamente com toda a igreja, pedimos de modo particular pelo Papa, pelo bispo diocesano, pelo prelado próprio e por todos os outros que, fiéis à verdade, promovem a fé católica e apostólica. Missal Romano, oração eucarística primeira. E além desse fruto geral da missa, há também um fruto especial, que se produz de modos diversos, para os que participam do santo sacrifício, para os que solicitaram a sua celebração por essa ou aquela intenção, para o sacerdote celebrante, que se beneficia de um fruto especialíssimo, irrenunciável, já que a celebração da missa depende da sua vontade meritória, para os católicos, para os cantores e para todo o povo santo que assista ao sacrifício, conforme as disposições de cada um, para todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão das suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Missal Romano, oração eucarística primeira. Os frutos de remissão dos nossos pecados
e de penetração de tudo aquilo que necessitamos são frutos finitos e limitados, de acordo com as nossas disposições. Por isso, é tão importante que cuidemos bem, preparar a alma para participar deste sacrifício único. E que nos esforcemos por estar muito recolhidos uma vez acabada a ação sagrada. Estais ali, pergunta Cura d'Artes, com as mesmas disposições da Santíssima Virgem no Calvário, já que se trata da presença do mesmo Deus e da consumação do mesmo sacrifício. Cura d'Artes, sermão sobre o pecado. Peçamos a Nossa Senhora que a celebração ou a participação do sacrifício eucarístico seja para nós a fonte em que se sacia, em que se aumentam os nossos desejos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.